Chegamos a mais um 8 de março, mais um Dia Internacional da Mulher. O segundo marcado por um mundo na pandemia. O fato é que nós mulheres não somos minoria, mas ainda lutamos com muita força por igualdade e respeito. O Câmara Aberta de hoje vem falar sobre os caminhos pela busca dessa igualdade entre homens e mulheres. O que já avançamos, o que ainda não conquistamos, como desconstruir dentro de cada uma de nós padrões e comportamentos que reforçam essa desigualdade. E para falar sobre tudo isso, temos aqui em estúdio a psicóloga social Ana Raquel Torres. Ela é professora do curso de Psicologia da UFPB e é uma estudiosa dessa temática. Continue com a gente, o Câmara Aberta está no ar. Professora Ana Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Michele. Bom dia. Professora, primeiramente eu peço que, de forma didática, se puder, possa nos lembrar ou até mesmo nos ensinar o que é a igualdade de gênero e por que ela importa, ela é tão importante. Olha, vamos partir de dados, tá certo? Dados oficiais. Então, a mulher, ela ganha, em média, 30% a menos do que um homem ocupando a mesma função. Marta, a jogadora de futebol, ela ganha 1% do salário de Neymar. Isso porque ela foi considerada a maior artilheira de todas as Copas do Mundo, incluindo o campeonato masculino e feminino. E mesmo assim, ela ganha 1% do que ganha Neymar. Tá certo? Um médico, né? Ele ganha mais de 150% a mais do que uma médica na mesma especialidade. Então, eu acho que no conjunto, o que esses dados mostram é que a coisa está complicada para a gente. E nós estamos o quê? Na segunda década do século XXI. Quando eu era adolescente, eu esperava que agora, século XXI, a gente não tivesse mais discutindo isso. Mas o que a gente nota é que os dados oficiais não melhoram, né? São avanços muito lentos que têm ocorrido. Passos de tartaruga. Uma tartaruga que está quase parada. Professora, a gente chega a mais um 8 de março, é um Dia Internacional da Mulher. Já são quase 50 anos desde que as Nações Unidas instituíram essa data, né? Décadas antes disso, as mulheres já lutavam, já brigavam por essa questão da sociedade, por mais igualdade, mais direitos. Na sua visão, as mulheres ainda têm muitas jornadas de luta pela frente, então, considerando esses passos aí de uma tartaruga quase parada. Olha, a continuar nessa velocidade, a gente vai levar mais ou menos mais de 250 anos para conseguir uma equidade salarial. Eu já não estou nem falando de outras dimensões que também são importantes. Mas no que diz respeito à equidade salarial, vai levar mais ou menos 250 anos. Nem nossas netas, não é verdade? Isso sem falar em questões, por exemplo, de divisão de tarefas. Essa pandemia, dentre outras coisas, veio demonstrar que a gente não tem só uma dupla jornada. Muitas mulheres se queixam de que, além da jornada profissional, que ela tem que sair de casa, da segunda jornada, que é tomar conta da casa, algumas relataram 3 jornadas, porque tinham também que substituir a professora, por exemplo, da criança pequena. Então, além de sermos mal pagas, estamos sobrecarregadas de tarefas. Então, e volto a dizer, na segunda década do século XXI, a gente ainda está discutindo isso. Eu acho que é uma situação que, se a sociedade como um todo não parar e olhar atentamente essa situação, eu acho que a gente está sentando num barril de pólvora. Em algum momento isso vai explodir, na mão de alguém. É como se a gente pudesse estar aqui, o cenário ideal era que nós estivéssemos aqui conversando, olhando para trás e estudando como vencemos essa questão da desigualdade entre homens e mulheres
e pudéssemos estar aqui justamente celebrando isso e conversando como nós fizemos ou demos o pulo do gato para dar essa equidade entre homens e mulheres, não é isso? É verdade. Professora, na sua análise, o que as mulheres, por que as mulheres ainda ganham tão menos? O que foi que o que pode, a gente pode analisar e para dizer, para explicar por que esse cenário chegou a essa situação, né? Se elas ainda, os homens ainda são minoria, nós somos maioria, nós fazemos as tarefas tão bem quanto eles. Por que se construiu essa realidade tão cruel? Vamos começar fazendo um exercício mental. Se eu pedir para você, por exemplo, pense num cientista. Qual é a imagem que ele vem à cabeça? É masculina. Einstein, por exemplo. Não é? Einstein, eu diria que é o protótipo. Não é? Um cientista meio maluquinho, homem, branco, de óculos, não é verdade? E não é só você que pensa desse jeito, não. Né? Não se sinta culpada por isso. Então, essa é uma coisa. Né? Como é que essas imagens de profissões, digamos assim, de alto status, elas vêm sendo construídas como sendo masculinas. Um dia, a semana passada, eu acho que foi no dia 11 de fevereiro, comemorou-se o Dia das Mulheres e das Meninas nas Ciências. É um dia educativo, não é um dia meramente comemorativo. Eu acho que ele é educativo. Ele está dizendo para as nossas meninas de que elas podem ser Einstein, por exemplo. Não é verdade? E que tem um dia para ser celebrado para elas, por elas. Exatamente. Esse é um lado. Outra coisa que quando a gente fala assim, nós somos maioria, somos, numérica. Né? O que os dados, né, demográficos mostram é que existem mais mulheres do que homens. Mas, ao mesmo tempo, nós somos uma minoria social. Por quê? Porque a gente não tem acesso às instâncias decisórias. Não é? Alguém sempre está decidindo por nós, inclusive decidindo no que diz respeito a políticas públicas sobre a nossa saúde, por exemplo. Não é? Então, é aquilo, né? Somos maioria? Somos, mas, ao mesmo tempo, somos uma minoria. Né? Tem outro aspecto também, além dessa imagem mental, né, do Einstein, tem outra coisa que eu acho que está por baixo, está implícito. Né? Historicamente, né, ao longo dos séculos, né, foi se construindo uma imagem, dentro de relações de poder, a história da minoria social, de que o homem ele teria mais habilidades para desempenhar atividades públicas, né, de liderança. Afinal de contas, eram eles que iam para as guerras. E as mulheres ficavam aonde? Em casa. Em casa. No privado, tomando conta da casa. Tá certo? Isso desde sempre. Desde sempre. Né, digamos assim. Então, ao longo, né, da história da humanidade, foi se construindo essa ideia de que o homem, a instância pública, e as mulheres, a instância do privado. Tá certo? Isso é o que a gente chama da divisão sexual dos papéis. Só que essa divisão sexual dos papéis, ela não acontece num vácuo. Ela precisa ter também estratégias discursivas que sustentem. Então, não é só que a mulher teria que ficar em casa. É porque ela é naturalmente construída para ser mãe. Enquanto que o homem é naturalmente apto a liderar. E esse naturalmente está entre aspas. Viu, gente? O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa ter uma rede de estereótipos e de representações sociais que sustentem a ideia de que o homem é naturalmente mais habilidoso para atividades públicas e as mulheres, atividades privadas. E daí que vem, por exemplo, essa história do instinto maternal. Né? Não é à toa que um filme como A Filha Perdida causa tanto incômodo. Por quê? Porque ele questiona se o instinto materno é realmente natural. Será que todas as mulheres nasceram para ser mães? E quando ela é mãe e não se sente confortável nesse papel de mãe?
Qual é o impacto psicológico? Qual é o sofrimento psíquico que vem desse descompasso entre o que ela está sentindo internamente e aquilo que a sociedade espera. Construiu, né, como uma verdade praticamente suprema e absoluta. Universal. O instinto maternal seria universal. Não é verdade? É verdade? Pois é sobre estereótipos que eu queria justamente lhe questionar, né? Eles, muitas vezes, a gente vê muitos estereótipos atribuídos às mulheres pela sociedade, como esse aí, né, da questão maternal. Mas você acredita que muitos desses estereótipos são atribuídos pelas próprias mulheres a elas mesmas? Olha, vamos falar de meninos e meninas. Certo. Tá certo? Para simplificar. Essas crianças, elas são socializadas dentro do mesmo caldo cultural, não é? Ao mesmo tempo que a mulher, a menina, né, ela seria, entre aspas, sempre entre aspas, ela seria mais maternal, mais delicada, né, mais sociável. O menino não pode chorar. Então, funciona... E desde pequenos os pais reforçam isso por séculos e séculos e séculos, quando o menino chora não que o homem não chora. Não é verdade? Então não é só... E isso a gente vai internalizando. Que eu não vou concorrer, por exemplo, eu não vou prestar o Enem para engenharia, porque engenharia não é profissão de mulher. Vai ter só homem lá, o que é que eu vou fazer lá? Não, eu vou fazer psicologia. Ou enfermagem, não é? Ou pedagogia. Ou pedagogia. Não é? E mesmo dentro das engenharias, o que é que a gente tem? Quando a gente tem mulheres engenheiras, normalmente elas ficam naquelas atividades de dentro do escritório. Não é ela que vai tratar com o peão de obra. Por exemplo, a gente pensando em grandes obras como essas que temos aqui na orla, né, na nossa orla. E é interessante porque aí nessa divisão o que é que acontece? Aquele engenheiro que está lá dentro da obra, ele ganha mais do que a mulher que está fazendo o projeto lá dentro do escritório, embora tenham a mesma formação. Não é? Há uns anos atrás, a gente fez uma pesquisa aqui na UFPB que partia desse pressuposto, como é que essa divisão sexual dos papéis, ela se reflete na avaliação dos profissionais e das profissionais. Objetivamente na avaliação de professores e professoras. Como é que uma professora na engenharia seria avaliada pelos seus alunos e como é que um professor na psicologia seria avaliado por seus alunos. Quem respondeu as perguntas, obviamente, foram os alunos. Os alunos. E eles não sabiam do que se tratava, né? A gente dava uma enganadinha, né? Então, o que a gente encontrou foi que sistematicamente as professoras nas engenharias eram avaliadas de forma mais negativa do que os professores. E os professores na psicologia também eram avaliados de forma mais negativa do que as professoras. Reforçando o estereótipo. Eu digo assim, quando você está fora do seu quadrado social, você de alguma forma vai ser punido. Nesse caso, você está sendo punido pela sua avaliação profissional, pelo seu desempenho, né? A avaliação do seu desempenho profissional. A gente ia mais além. Num terceiro estudo, a gente dava um feedback equivocado, né, ao participante. A gente dizia, por exemplo, fazia um conjunto de perguntas e dizia assim, o seu desempenho mostra que você está um pouco abaixo do esperado para uma pessoa do seu perfil. Ou então ele estava um pouco acima do esperado para uma pessoa do seu perfil. Ora, esse suposto feedback era dado por uma professora, ora, esse suposto feedback era dado por um professor. Na realidade, era distribuído aleatoriamente. Não tinha nenhum professor nem professor. O programa, né, distribuía justamente aleatoriamente. Tá certo? O que é que a gente nota? Que quando o desempenho negativo era dado pela suposta professora, ela também era avaliada de forma mais negativa do que quando essa avaliação era dada por um homem. Ou seja, o aluno ele respeitava mais o feedback do professor homem do que da professora mulher.
numa situação completamente controlada, né? E distribuição aleatória. Aí eu fico me perguntando, né? Na época a gente se perguntou assim, o que é que acontece com essas professoras lá na engenharia? E depois, o que é que acontece com essas mulheres que se formam como engenheiras? Né? Tá aí em aberto para a gente refletir. Professora, a gente vai dar uma pausa nessa conversa que está excelente. A gente está conversando com a psicóloga social Ana Raquel Torres sobre a busca pela igualdade feminina numa sociedade ainda machista. Vamos dar um breve intervalo e em seguida continuamos a nossa entrevista. Até já! A violência tem atingido muitas mulheres. E acontece muitas vezes dentro de casa. Em 2019, o feminicídio já foi responsável por quase metade dos assassinatos de mulheres em nosso estado. Mais de 1.000 mulheres já perderam a vida nos últimos 10 anos na Paraíba, vítimas de violência. Nesse momento, em algum lugar, temos menos uma mãe, menos uma esposa, menos uma filha. Elas foram vítimas de feminicídio. Nenhuma menos. Chega! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. Disque 123, 190 ou 197. Uma campanha do Ministério Público da Paraíba e da Câmara Municipal de João Pessoa. Olá, eu sou Paulo Santos e apresento o podcast Fatos e Canções, onde eu conto histórias, mitos e curiosidades que estão por trás dos grandes sucessos da música nacional e internacional. Você escuta Fatos e Canções buscando por Rádio Câmara JP no Spotify ou Deezer. Vem conhecer Fatos e Canções, um podcast para quem gosta de música e quer saber mais. Fatos e Canções, contando histórias e tocando músicas. O Câmara Aberta está de volta com a psicóloga social e professora da UFPB, Ana Raquel Torres. Professora, a gente, antes do intervalo, falava sobre os estereótipos que são atribuídos às mulheres. O que é que a gente pode fazer no dia a dia para desconstruir esses pensamentos, esses estereótipos? É uma luta árdua, eu sei, mas assim, o que é que a senhora diria que pode ser positivo no sentido da gente mudar o comportamento? Acho que é uma luta cotidiana, né? Mas eu sou bem radical nisso. Eu só acho que tem solução, ou pelo menos assim, o caminho, né, para a construção de uma sociedade mais igualitária é a educação. E eu não falo nem educação de uma maneira abstrata, eu falo de educação formal. Antigamente, né, as meninas, eu digo as meninas porque eu sou desse tempo, a gente tinha uma disciplina, né, uma matéria no colégio que chamava Educação Doméstica. Isso não é do seu tempo. Eu não peguei educação doméstica, eu peguei outras disciplinas, estudos sociais, educação moral e cívica. Não, eu ainda peguei educação moral e cívica. Educação doméstica, o que era que a gente aprendia? A cozinhar. Então, a gente tinha lá os livros de receitas, você tinha que escrever, né, copiar, nada de digitar. Você aprendia como botar uma mesa, etc. Educação doméstica. Prendas do lar. Prendas do lar. Eu sou desse tempo, tá certo? Mas aí, com essas pesquisas que a gente tem realizado, né, há quase 25 anos, a gente vem nessa tentativa, né, de entendimento, eu chego à conclusão que talvez a gente devesse retomar essa ideia da educação doméstica. Sério? Não nos moldes, mas a gente ensinar, por exemplo, de que o menino
ele pode ser dono de casa. Pode cozinhar, pode pregar um botão. Tomar conta de criança, não é? Pode tudo. A educação, eu acho que é a chave. Inclusive, ele pode chorar. E deve chorar quando estiver triste. Porque essas coisas, elas não são naturais, elas não são instintivas. Elas são ensinadas. E se a gente não ensina isso num ambiente acolhedor, a coisa não vai funcionar. Não é? Quando a gente fala assim, não é? A masculinidade tóxica. Ninguém nasce macho tóxico. O menino aprende nos diversos processos de socialização. Então, eu acho que uma maneira de começar essa desconstrução de maneira séria, né, responsável, é na escola formal. Na escola formal. Teria que educar os pais também, né? Os pais deveriam ser, por exemplo, proibidos de dizer que menino não chora. Eu vejo um movimento, né? Principalmente nesses casais mais jovens, a gente vê certos movimentos. Mas o que eu acho é que isso deveria ser institucional, ensinado na escola realmente, né? Que essa divisão sexual dos papéis, ela é uma construção social. E como uma construção, ela pode ser desconstruída e, em seu lugar, construirmos uma coisa nova. E aí nós veremos o resultado disso lá na frente, quando essas crianças passarem a ser adultos ativos na sociedade e passarem a construir suas próprias famílias. Quem sabe a gente consiga diminuir aqueles 250 anos, né, que eu falei no início. É verdade. Vamos falar agora um pouco, professora Ana Raquel, sobre a questão da violência doméstica contra a mulher, que está muito presente em todas as classes sociais. Não dá mais para a gente pensar que a violência doméstica contra a mulher, ela está lá só na classe menos favorecida, de forma nenhuma. A gente vê que está em todos os níveis da sociedade. Por que é tão difícil romper esse ciclo? É uma epidemia que se tornou mais aguda nesses últimos 2 anos, né? Porque as mulheres ficaram trancadas, literalmente, com os seus agressores, né? A agressão contra a mulher, ela não vem de desconhecido. O que os dados oficiais mostram é que em torno de 2/3, né, dos casos registrados, né, denunciados de violência, o homem agressor era o marido, o companheiro, o namorado, né, o irmão, e assim vai. Então, são homens conhecidos que estão agredindo as mulheres. Quando a gente pega esses números, né, os dados, assim, eles são estarrecedores. É uma verdadeira epidemia mundial. Mas eu fiquei pensando assim, como é que a gente fala desses dados de uma maneira mais próxima? Para que as pessoas entendam o que é que esses números significam. Então, vamos lá. Se a gente começa a dividir, a gente vai ver que 1 em cada 3 mulheres, em algum momento, vai ser vítima de algum tipo de violência. Vamos exemplificar. Se eu tiver 3 filhas, pelo menos uma, ela pode ser vítima de violência. Você já imaginou uma filha sua sendo vítima de violência? Então, mas eu posso criar minha filha e protegê-la. Mas aí volta. Quem vai agredir essa sua filha é o namorado, é o marido, não é? É um ex-namorado, é um ex-marido. E aí, como é que você vai fazer? É uma pessoa próxima, não necessariamente uma pessoa aleatória, uma pessoa de fora. Não é uma violência, a gente está falando de violência doméstica, né, professora? Não é uma violência social urbana que também atinge as mulheres, atinge as minorias, né? Atinge todos. A violência doméstica, ela tem uma lógica muito própria, porque o agressor é conhecido da vítima. A vítima, em algum momento, confiou nesse homem, não é? E é essa confiança que foi o que pavimentou a possibilidade dela ser agredida. O que dizer? A senhora é psicóloga. Há uma mulher que está nesse ciclo. Ela quer romper, mas é difícil, né? Que conselho seria importante dar? Mas olha, eu queria voltar um pouco à outra pergunta. Veja, a gente fala assim que é uma pandemia, que é uma epidemia, 1 entre 3 vai ser agredida. Mas tem um exemplo da semana passada
que realmente me chocou. Em 2019, um homem trancou a sua ex-mulher junto com uma amiga dela em um banheiro e tocou fogo. As duas morreram. Morreram queimadas. Não era um estranho, era um ex-marido, tá certo? Isso foi em 2019. O julgamento desse homem ocorreu a semana passada, tá certo? Em 2022. Sabe qual foi o veredito do tribunal de júri? Ele não teve a intenção de matar, não teve dolo. Ele foi condenado por um homicídio culposo. Quando ele é doloso, a pena é maior. Eu fiquei pensando assim, duas coisas. O que passa na cabeça de uma pessoa que diz que esse homem não teve intenção de matar? Ele trancou a mulher no banheiro e tocou fogo, né? Então, o que seria então essa intenção de matar? A segunda coisa é, qual é a mensagem que esse tipo de sentença passa para a sociedade? Eu posso matar porque... né? Há brechas na lei para que eu possa ter uma pena reduzida. E aí vem a questão da Lei Maria da Penha, né? Veja que quando a gente escuta assim, Lei Maria da Penha é mimimi. Essa expressão assim, realmente é o suprassumo. Como é o mimimi? Se as mulheres estão sendo assassinadas, estão sendo agredidas. E veja que aquela estatística inicial de 1 entre 3, a gente esquece que tem subnotificação. Provavelmente esse número ainda é maior. Porque as mulheres têm medo. Quando ela vem romper um pouco esse medo para denunciar, quantos anos elas já passaram de silêncio? E por que é que ela fica em silêncio? Porque além de todos os medos, né, ela ainda tem o medo de ser culpada pela violência que ela sofreu. Descredibilizada? Afinal de contas, quem mandou estar na rua com aquela roupa? Quem mandou querer se separar do marido? Então, aquela mulher que quebra, que se atreve, entre aspas, a quebrar a norma social da submissão, de alguma forma ela vai ser punida. Seja pelo assassinato, seja pela culpabilização da violência que ela sofre. O julgamento social. O julgamento social. Né? Então, aí volta a questão da educação doméstica, dessa nova educação doméstica. Porque sem esse alicerce, eu não consigo ser muito otimista, não. Então, o que dizer para essas mulheres é que talvez a gente fique meio sem palavras. O que orientar para elas poderem sair disso aí? É preciso muita coragem, né, professora? Precisa muita coragem. Precisa também, eu acho que decisão política, né, de combate a esse tipo de violência. Precisa a sociedade como um todo meter a colher, né, a propaganda, né, do ano passado. Tem que meter a colher, sim. Tem que denunciar. Né? Se aquela mulher ela não tem a coragem, ela ainda não tem as ferramentas, né, que permitam que ela faça a denúncia, por que um vizinho não faz a denúncia quando escuta ela gritando porque está apanhando? Não é verdade? Isso, minha gente, e a gente está falando só da violência física, mas a gente não pode esquecer que existe outra que normalmente precede. É muito sutil. A violência psicológica. Por exemplo, um homem que impede da mulher se encontrar com seus familiares, né? Isso é um tipo de violência, inclusive tipificado na Lei Maria da Penha, né? Está dentro do guarda-chuva da violência psicológica. O homem que diz assim, eu vou lhe ajudar a administrar seu salário porque você não tem, né, habilidade financeira para administrar e segura os cartões de crédito dela, isso também é violência. Na Lei Maria da Penha agora, né, tem uma série de comportamentos que a gente não via como violência, são comportamentos que tiram completamente a autonomia dessa mulher. E ainda são encobertos com a ideia de que eu estou só lhe protegendo, eu estou só lhe ajudando. Professora, a conversa está maravilhosa. Eu só queria uma última palavra sua, uma mensagem, né, nessa data, né, que essa semana inteira vai se falar muito, né, nessa questão da mulher, pela data. O que dizer para tantas mulheres que querem ascensão, que querem igualdade, né, que querem mais visibilidade nas suas lutas, né, o que ainda
elas precisam conquistar? O que dizer para elas em termos de esperança num momento como esse? Eu acho que tem várias coisas que a gente poderia dizer. A primeira coisa é denuncie. Se você é vítima de algum tipo de violência, você tem que denunciar, porque ela não vai diminuir. O que os estudos, as estatísticas oficiais mostram é que não existe essa diminuição natural. A tendência é piorar. Então, no primeiro episódio, coloque o limite. Eu acho que isso é muito importante e a gente tem que internalizar isso. Não existe uma melhoria espontânea de um homem que é agressor. Isso eu nunca vi casos dessa natureza. Então, é a primeira coisa. A segunda coisa é que a gente precisa ter força. Eu não sei onde é que a gente consegue ter força, mas de alguma forma a gente precisa ter essa resiliência, não é? De que, pelo menos para as nossas filhas, a gente tem que deixar o mundo melhor. Então é preciso lutar, né? Lutar pela igualdade, lutar pelos nossos direitos. Por uma sociedade mais igualitária, eu diria. Obrigada, professora Ana Raquel Torres. Ela é psicóloga social, professora da UFPB, aqui por esse bate-papo neste Dia Internacional da Mulher, sobre igualdade entre mulheres e homens, sobre violência contra a mulher, sobre tantos assuntos interessantes que nós conversamos aqui nesse programa Câmara Aberta. Obrigada, Michele.